Olá, aqui professora Adriana Meiado do INDEP. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito hoje de dependência química, que tal? Então, vou me apresentar um pouco para vocês. Como eu disse, meu nome é Adriana Meiado, sou psicóloga com formação em educação especial, educação escolar e saúde coletiva. Gosto muito de trabalhar aqui no INDEP, já estou aqui no INDEP há mais de 10 anos, um instituto muito sério de pós-graduação e que tem muito para trazer, muito para apresentar para vocês, para que vocês possam crescer na carreira profissional, não é mesmo? Então essa ideia hoje é da gente contar um pouquinho a respeito da dependência química, entender um pouco a respeito da questão das drogas, que tal? Vem com a gente? Quero saber de onde é que vocês são, coloca aí pra gente, né, de que lugar que vocês estão assistindo esse vídeo. Eu espero que a gente possa crescer juntos aqui, combinado? Vamos lá então? Muito bem. Então, dependência química. Quando eu falo de dependência química, né, o que é que vem inicialmente à mente? A dependência química é algo histórico na humanidade, muito antes, né, da vinda de Cristo e tudo mais, quando a gente olha para a Bíblia, né? Muito antes disso, a questão das substâncias psicoativas, elas já existiam em formatos bastante diferentes, né? Nós que trabalhamos na área da saúde, nós temos uma grande dificuldade em encontrar a melhor forma de trabalhar a questão da dependência em muitos dos nossos pacientes, dos nossos clientes. Então a gente precisa conhecer um pouco a história dessa questão, né, das pessoas que acabam se envolvendo na dependência, desenvolvendo a dependência, seja de qual substância for. Vamos entender um pouquinho essa história, vamos entender um pouquinho que substâncias são essas, combinado? Então a gente vai começar por aqui. Trouxe esse material e depois a gente disponibiliza para vocês, combinado? As primeiras abordagens terapêuticas para o tratamento de dependentes químicos datam lá atrás, né? Século XIX a gente já estava pensando ali em tratamento, embora tem relatos de quadros de alcoolismo, como eu disse para vocês, desde a antiguidade, muito antes, né, do que a Bíblia traz lá, né, há 2000 anos atrás, muito antes disso. Indivíduos que apresentam problemas com droga compõem grupos heterogêneos e necessitam de tratamentos diferentes. O que eu estou dizendo aqui? Cada pessoa é única, né? E ela se relaciona com uma substância psicoativa de formas diferentes. Então, e uma pergunta comum, sabe, gente, que as pessoas me fazem quando a gente trabalha a questão da dependência, é assim: professora Adriana, qual é a pior droga, né? Qual é a droga que causa mais dano para o indivíduo? E a minha resposta é sempre a mesma: que indivíduo? Porque para um indivíduo, o álcool pode ser a pior droga para a dependência dele. Você pode me dizer, Adriana, mas não é a heroína? Mas se aquele indivíduo é dependente de álcool, para ele o álcool vai ser a pior droga, né? Porque é a droga da dependência dele. É claro que a gente vai ter, né, potencial de dano físico diferente das drogas. Mas quando a gente fala do adoecimento do sujeito, a gente precisa entender que sujeito é esse. Por isso eu gosto muito de trabalhar essa temática, né, da dependência química e os tratamentos, as drogas que existem, porque eu preciso entender exatamente quem é esse sujeito, que drogas existem, qual é a droga da dependência desse sujeito, para eu conseguir pensar, né, junto com ele, junto com a família, junto com a equipe de profissionais, qual o melhor caminho de estruturação, né, de um tratamento. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito do que a gente está chamando aqui de dependência química, né, para a gente entender como é que isso se desenvolve e que tratamentos a gente vai propor para essa pessoa. Então, o que é dependência química? E eu trouxe ali no material para vocês. A dependência química resulta da interação de vários aspectos da vida do indivíduo. Esses aspectos biológicos, psicológicos, sociais. Como eu estava dizendo, quando a gente pensa, né, quais são os elementos que levam esse sujeito a buscar uma substância psicoativa, não é um dia nem dois, não é uma única situação, né,
que o leva a persistir no uso daquela substância psicoativa. É um conjunto, né? A gente sabe que a dependência química hoje é um elemento, é um adoecimento multifatorial. E como profissional da saúde, eu preciso entender esses diversos fatores, tá? Então, falei de dependência química, preciso entender que ela é multifatorial. Ela é histórica, não é agora. Poxa, Adriana, mas agora a gente vê o maior número de pessoas desenvolvendo esse adoecimento da dependência. Isso não existia antes? Sim, existia, mas os estressores eram diferentes, né? Então, hoje nós temos um momento vivendo em sociedade com elementos determinados, por exemplo, a questão financeira, a questão relacional, né? A questão genética. Então, nós temos muitos elementos que atuam hoje que acabam proliferando, né? Situações estressoras e as pessoas acabam desencadeando, né, o comportamento do uso de substâncias psicoativas e adoecendo com isso. Então, a gente vai conversando aqui ao longo das nossas aulas e buscando entender um pouco mais a respeito disso, combinado? Então, vamos começar aqui para entender, Adriana, do que você está falando, que droga é essa que você está falando, né? O que são essas substâncias psicoativas que você está me dizendo? Então, quando a gente vai buscar o conceito, eu parti desse aqui, ó. Drogas são substâncias químicas, naturais ou sintéticas, que introduzidas no organismo podem modificar uma ou mais funções e causar alteração fisiológica. Adriana, então você está me dizendo, por exemplo, que um medicamento que causa alteração no organismo é uma droga? Sim, sim, né? Drogas é tudo aquilo que modifica quimicamente um organismo, e elas podem ser naturais ou sintéticas, ou formuladas, tá? Então, a questão não é necessariamente a droga, é a relação do sujeito com a droga. E eu brinco quando eu faço, né, uma palestra ou inicio uma aula, como a gente está fazendo aqui, eu sempre digo, o problema da dependência química não é a droga. Como não? A gente está falando de dependência química, não é a droga? Não, não é. O grande problema da dependência química é a relação que o sujeito estabelece com a droga. A droga sempre existiu e vai continuar existindo. Mas a relação que o sujeito tem com essas substâncias é que é problemática. Eu preciso conhecer essas substâncias, eu preciso conhecer como é que elas agem, eu preciso compreender o efeito que ela causa nos organismos para entender por que aquele sujeito, quando teve a interação com aquela substância, desenvolveu um comportamento que gerou uma dependência. Combinado? Então é isso que a gente vai buscar construir aqui no nosso encontro, tá bom? Então, droga, uma droga psicoativa, psicotrópico é uma droga, tá? Acabei de dizer para vocês, nós temos várias classificações para entender drogas, tá? Então, vou começar falando para vocês da classificação entre drogas chamadas, intituladas de naturais e drogas que são consideradas sintéticas. Então, vamos pensar em drogas naturais. Então, todo aquele elemento da natureza que, quando o indivíduo tem contato, né, ingere, né, ou tem qualquer outro tipo de contato, desencadeia uma alteração no funcionamento. Então, olha, eu coloquei lá para vocês a cannabis sativa, né, conhecida também como maconha. Essa é uma droga considerada natural, porque encontra-se na natureza e é manipulada para o seu uso. E então, a origem dela é a natureza, assim como a coca, né? A folha de coca da planta também é uma planta natural que, utilizadas a partir da manipulação, né, e processamento dessas drogas, elas causam, né, no seu uso, elas causam alterações no organismo. E aí a gente ouve muito, né? É importante a gente falar aqui. Ouve frases do tipo: mas essa é uma droga natural, ela não faz mal para o organismo, né? Ela vem da natureza, então não pode fazer mal. Veja só, né?
esse entendimento é um mito, tá? Não é porque ela vem da natureza que ela não pode causar danos ao funcionamento do organismo. Causa sim, e a gente vai conversando aqui a respeito disso, mas causa sim, né? Esses elementos, em contato com o organismo humano, desencadeia uma série de relações que podem sim causar uma disfuncionalidade, seja ela cognitiva, afetiva, né, emocional afetiva e até funcional, tá? Então sim, causam, tá? Não é porque ela está classificada dentro da categoria de drogas naturais que ela é boa. Não é bem assim que acontece, combinado? Que mais? Olha lá, coloquei para vocês drogas sintéticas. Adriano, o que são drogas sintéticas? Drogas sintéticas são aquelas drogas que são manipuladas em laboratórios. Elas não são encontradas em natura, né? Então é um conjunto de elementos, um conjunto de fórmulas que dão origem a determinadas substâncias. Coloquei para vocês aí de exemplo o LSD, as anfetaminas, né, o êxtase, quanto anfetamina, a heroína, tá? Então são drogas que podem ter alguns elementos, né, encontrados na natureza, mas que a composição dela é um conjunto de vários elementos. E essas drogas classificadas como sintéticas, meus queridos, elas têm crescido muito, não só no Brasil, mas no mundo todo. Por quê? Elas são mais fáceis de serem produzidas, né? Elas conseguem ser produzidas em lugares que não requer grandes espaços, então não precisa de uma grande plantação para produzir essas drogas. Elas podem ser feitas em pequenos espaços, pequenos lugares, elas conseguem ser transportadas e contrabandeadas de uma maneira mais discreta do que um carregamento, né, de uma determinada planta ou coisas assim. Então, o uso dessas drogas e aí também o efeito dela muitas vezes é mais rápido, mais intenso e que causa mais rapidamente uma dependência química, né? Então, tem crescido muito drogas sintéticas, né? A gente tem visto aí na mídia e eu vou fazer uma aula específica para contar mais tarde para vocês sobre o K9, né, o fentanil e outras drogas que estão ganhando um espaço muito grande aqui no Brasil, né? Então, nos Estados Unidos ela já está bastante disseminada, a K9, aqui no Brasil ela tem entrado com grande força também, então a gente precisa conhecer, tá? Em que classificação que isso se dá, tá bom? Então, ela se enquadra aí em drogas sintéticas, tá bom? O que mais? Além dessa classificação das drogas entre naturais e sintéticas, a gente pode pensar em uma outra classificação, que é na questão legal, como é que ela se classifica legalmente. Então, nós temos hoje, e agora eu vou falar de Brasil, combinado? Drogas consideradas lícitas e drogas ilícitas. O que são drogas lícitas? São aquelas drogas que são vendidas e tem um respaldo legal para esse comércio no nosso país, tá? É claro que esse comércio tem algumas condições, como é o caso, por exemplo, de medicamentos psicotrópicos, tem que ter uma determinada receita, tem que ser prescrita, tá? Mas elas são vendidas legalmente. O álcool. Ah, não é todo mundo que pode comprar o álcool. Ah, não, só maiores de 18 anos. Existe uma legislação para isso, mas pode ser vendida, tá? Assim como o cigarro. Então, existem regras, mas elas são liberadas legalmente no nosso país, tá? Então, isso a gente chama de drogas lícitas, porque são passíveis de serem comercializadas respeitando determinadas condições legais, ok? E existem as drogas ilícitas, são aquelas que são proibidas a comercialização no território nacional, tá? Então, são drogas que não têm um respaldo legal para acontecerem, né, para serem vendidas, comercializadas no nosso país. Então, por exemplo, nesse momento, a cocaína, crack,
K9, inclusive maconha, né? Elas não têm um respaldo legal para serem comercializadas no nosso país. Aí vocês podem estar me dizendo assim, Dri, mas e a questão, né, dos canabinoides que são utilizados ali para tratamento, né? O medicamento para contenção, redução de sintomas de epilepsia, em casos, né, de pacientes com câncer. São casos diferenciados de uma parte, de uma substância, né, da cannabis, então com processamento, com toda uma vigilância sanitária, né? Então existe a vigilância em saúde no nosso país, a Anvisa, e ela classifica, determina e regulamenta a forma que essa substância pode ser vendida no nosso país e para que fim ela pode ser utilizada, tá? Então, só lembrando dessa questão. E hoje a gente vive, né, um momento de bastante discussão no cenário nacional a respeito da legalização ou não da venda de algumas substâncias, né? No caso, por exemplo, a maconha. Tá? Algo muito importante da gente entender, porque quando a gente fala das substâncias lícitas e ilícitas, nós precisamos entender também o que está por trás da comercialização dessas substâncias. Tem um universo, meus queridos, né, por trás dessa comercialização, de grandes interesses ali que versa muito dinheiro e pode estar inclusive relacionado com a questão da violência, armas, né, tráfico internacional e tudo isso. Então, é uma discussão bastante longa, extensa, que a gente pode um dia, né, inclusive numa live, fazer, que tal, não é mesmo? Mas nesse momento, o que é importante que vocês saibam? Que existem drogas naturais e sintéticas, numa classificação. Na classificação legal, existem drogas lícitas e ilícitas, e inclusive as ilícitas estão passando por muitas discussões nas esferas de governo, né, na legislação, a respeito dessa comercialização. Combinado? Importante saber. O que mais? A gente pode ainda entender essas drogas, né, a classificação dessas drogas, de acordo com o seu efeito no sistema nervoso central. Adriana, mas as drogas têm um efeito diferenciado no sistema nervoso central? Sim, elas têm. Tá? Cada uma das drogas, elas agem de uma maneira diferente no sistema nervoso central, tá? Lembrei até agora do Mousepart, é um aplicativo, um site que tem um ratinho, que cada ratinho, ele está simulando o uso de uma determinada droga, e você coloca ele num aparelhinho e ele mostra como é que cada droga funciona dentro do sistema nervoso central. É muito interessante esse aplicativo. No curso que a gente trabalha aqui no INDEP de pós-graduação em dependência química, a gente faz essas simulações com esse aplicativo em sala de aula, bem bacana também. Mas nesse momento, basta vocês entenderem que as drogas se dividem de acordo com a sua forma de ação. Então, vou falar de uma maneira bem geral aqui agora, combinado? Então, eu tenho inicialmente que compreender que existem drogas chamadas de depressoras. O que são drogas depressoras, Adriana? Mas se for droga que deprime, eu não vou usar, né? A pessoa não vai usar. Queridos, essas drogas chamadas depressoras, elas têm um mecanismo de depressão do sistema nervoso central, tá? Então, existem efeitos considerados prazerosos quando elas agem de forma a deprimir o sistema nervoso central, tá? Que drogas são essas? Bebidas alcoólicas, morfina, heroína, inalantes, solventes, são drogas consideradas depressoras do sistema nervoso central. Aí vocês podem estar pensando assim, ué, mas se são drogas depressoras, como bebidas alcoólicas, por que elas dão uma agitação, uma euforia na pessoa?
E é interessante a gente falar sobre isso. O álcool, ele tem um efeito inicial do seu uso, né? Que causa uma certa alteração no comportamento, né? Para maior agitação, espontaneidade, né? A pessoa fica mais prolixa, fala mais. Só que depois de um determinado momento, esse álcool, à medida que ele vai sendo absorvido, né? Pelo organismo, ele vai deprimindo o sistema nervoso central. Então você pode ver, por exemplo, que depois de um tempo que a pessoa está bebendo, quando ela já está embriagada, ela já começa a ficar irritada, começa a ficar brava, mais sonolenta, a atenção dela já modifica, diminui o potencial de atenção, de memória, né? A fala já fica lentificada, ok? Então ela tem esse efeito maior de depressora do sistema nervoso central, de lentificação, ok? Então essas são drogas consideradas depressoras do sistema nervoso central. Além dessas, nós temos as drogas chamadas de estimulantes, estimulantes do sistema nervoso central. Essas drogas estimulantes, elas agitam, né? Elas aceleram, elas têm uma ação em determinadas áreas, né? Envolvendo ali os receptores de dopamina, serotonina, que provocam uma agitação do comportamento, né? Então, essas drogas são geralmente cocaína, né? A cocaína em forma de crack, as anfetaminas, as metanfetaminas, tá bom? Então, são consideradas drogas estimulantes do sistema nervoso central. Em que situações essas drogas são bastante utilizadas? Então, você vê essas drogas sendo utilizadas por pessoas que apresentam comportamentos de agitação, de expansão, né? Em festas eletrônicas é muito comum o uso dessas drogas, porque as pessoas precisam ter uma energia muito grande para passar a noite inteira, por exemplo, numa festa, né? Então, elas são comumente utilizadas por algumas pessoas em eventos como esse, que requer que a pessoa tenha uma energia muito grande, uma agitação muito grande naquele ambiente, tá bom? Então, é comum de encontrar pessoas nesses espaços fazendo uso dessas substâncias estimulantes. Mas, Adriana, só em festas isso é utilizado? De forma alguma, né? Se você for hoje lá na Cracolândia, vocês vão ver, por exemplo, muitos dependentes químicos fazendo uso dessas drogas estimulantes, né? Para que eles consigam, muitas vezes, sair daquela situação de dor, de sofrimento que eles estão. Tá? E essa é uma discussão muito interessante que a gente pode vir a ter aqui. Lembra quando no início da nossa aula eu falei assim, olha, existem drogas que as drogas, na verdade, não causam, né, a dependência química. É a relação do indivíduo com a droga que leva à dependência química. Então, por que essas pessoas precisam usar isso? Né? Porque tem algum mecanismo que foi acionado nessas pessoas e elas conseguem responder só a partir, né, da utilização dessas substâncias. Então, muitas vezes lá, né, nos espaços coletivos do uso de droga, como a Cracolândia, drogas estimulantes auxiliam essas pessoas a conviver com aquela situação, né, tão drástica, tão difícil, né? E elas acabam entrando nesse ciclo da dependência, do vício, para conseguir conviver com aquele ambiente tão hostil, tá bom? Então, são drogas muito utilizadas naqueles espaços também. Então, drogas depressoras, drogas estimulantes, e aí nós temos as drogas perturbadoras. O que será que são drogas perturbadoras? Drogas perturbadoras são aquelas que causam alterações na sua percepção de si e do ambiente, tá? Então, são drogas que, por exemplo, trazem efeitos alucinógenos, tá bom? Então, elas alteram a sua percepção do ambiente, de objeto, de si mesmo. Então, um aperto na mão parece uma prensa prendendo a sua mão, ou se você está vendo uma luz, um colorido, uma luz acesa, aquilo já parece que
tudo está colorido, né? Então você escuta, por exemplo, relatos de pessoas falando assim: eu sentia que eu era o verde, eu era o amarelo, eu me sentia a luz, eu me sentia o próprio sol, né? São drogas que perturbam a nossa percepção de realidade, tá? Então são consideradas drogas perturbadoras. E vejam só vocês, a maconha, aquela droga natural que a gente estava falando, é uma droga perturbadora do sistema nervoso central. Ela tem essa característica de modificar a percepção que se tem da realidade, tá? Então a maconha é uma droga perturbadora do sistema nervoso central, assim como certos cogumelos, não são todos, né? Mas certos cogumelos, LSD, êxtase, entre outros. E olha que interessante a gente destacar aqui, né? Entre as drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras, nós podemos ter drogas que são naturais ou sintéticas. Eu posso ter drogas lícitas ou ilícitas dentro dessas classificações dos tipos de drogas no sistema nervoso central. Percebe que são classificações diferentes? Por isso que é tão importante você entender. Quando a gente fala de droga, de qual perspectiva da droga? Você está falando de drogas consideradas naturais ou sintéticas, lícitas ou ilícitas, ou com relação ao efeito que ela causa no sistema nervoso central, né? Cada uma tem um efeito diferente. Então é importante que a gente conheça, tá bom? Tá ficando claro aí? Pois coloca pra gente, tá bom? Nos comentários aí, se tá ficando claro a maneira com que eu tô explicando pra vocês. O que mais? Aí a gente vem com uma outra classificação também importante para quem quer estudar dependência química. É a classificação de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, como é que ela classifica o tipo do usuário, né? Como é que eu classifico a forma com que esse indivíduo faz uso da substância. Então eu posso ter uma classificação, né, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, né, do não usuário, tá? Então eu posso ter uma pessoa não usuária, tá? Aquele que nunca utilizou drogas. Eu posso ter um usuário considerado usuário leve, aquele que utilizou drogas no último mês, mas o consumo foi menor que uma vez por semana, tá? Ele usou no último mês, mas menos que uma vez por semana. Ele é considerado na classificação da OMS como usuário leve. De acordo com a OMS, aquela pessoa que utilizou drogas semanalmente, mas não todos os dias no último mês, são considerados usuários moderados, tá? Ele utilizou toda semana, mas não todos os dias de todas as semanas, tá bom? Então ele é considerado usuário moderado. E o que a OMS coloca como usuário pesado? Aquele que utilizou drogas diariamente durante o último mês. Então vejam só, Adriana, então é importante quando eu for fazer a entrevista de anamnésia, levantamento dos dados, perguntar qual é a frequência de uso? Sim, porque eu preciso entender como é que esse indivíduo está classificado de acordo com a OMS, de usuário leve, moderado ou pesado. E para que serve essa classificação? Para a gente poder identificar e estruturar protocolos de atendimento, ok? Então eu preciso saber qual é essa classificação, tá bom? Olha, ele é um usuário moderado, então eu já sei que ele tem usado toda semana, mas não todos os dias. E uma grande discussão que nós temos com relação a isso é a seguinte: e aquelas pessoas que usam todo final de semana, não usa durante a semana, mas usa pesado durante o final de semana, também é considerado usuário moderado e em alguns casos, inclusive, severo, tá? As pessoas, os estudos vão mostrando pra gente que esse uso esporádico durante os fins de semana, eles têm grande probabilidade de evoluir para uso moderado, envolvendo
dias anteriores e posteriores ao final de semana. Então, a pessoa começa a fazer o uso pesado de sábado, domingo, depois de um tempo é sexta, sábado e domingo, depois de um tempo sexta, sábado, domingo, segunda, ou quinta, sexta, sábado e domingo, e às vezes segunda, né? Então, esse uso vai ampliando, por quê? Porque a pessoa vai buscar aquele efeito, né, de prazer por mais tempo. Inclusive, algo também interessante da gente conversar aqui é que os estudos mostram que depois de um tempo, esse uso, inclusive pesado, já não é nem sequer mais para ter prazer, é para diminuir o desprazer da ausência de uso. Entenderam? Depois que a pessoa desenvolve a dependência, o prazer que ela tinha, a euforia que ela alcançava usando, diminui. Esse efeito tem um nome, chama tolerância. A tolerância dela, né, modifica. Depois de um tempo, os danos associados a esse uso já começam a ser tão grandes, maiores, que chegam a ser maior do que o próprio prazer. E aí, então, a pessoa faz o uso, né, ela continua o uso para diminuir o desprazer e não mais para ter prazer. Olha que interessante. Então, aí é um ponto muito legal para a gente se aprofundar nos estudos, né? O que é que faz, o que é que impacta numa postura, né, do usuário, onde ele precisa usar as drogas para diminuir o desprazer. Pensando ainda nessa classificação da OMS, uma outra forma de entender a maneira de uso do sujeito da substância é com relação aos tipos de usuário. Eu tenho o experimentador, o ocasional, o habitual e o dependente. Adriana, em que circunstâncias eu uso essa classificação? Bom, eu posso usar a classificação tanto em serviços de saúde, como um CAPS, uma unidade básica, como também para fazer pesquisa, tá? Essas classificações são, deixa eu usar uma palavra melhor, são reconhecidas, né, por esses órgãos, como a OMS, que legitimam, inclusive, pesquisas científicas. Então, quando eu utilizo esse conceito, ele traz consigo, né, a legitimação desse conceito para entender na comunidade científica, tá? Então, é importante você saber esses conceitos. O que é um usuário experimentador? É aquele que experimenta uma ou mais drogas sem dar continuidade ao uso. Isso é considerado um experimentador. O que é um usuário ocasional? É aquele que utiliza uma ou várias substâncias quando disponível ou em ambiente favorável, sem que se observem ainda distúrbios afetivos, sociais ou profissionais. Então agora você percebe que a gente começa a relacionar o uso com a questão do comprometimento desse indivíduo, seja ele psicológico, social, profissional, tá? O que é que eu chamo de usuário habitual, né? Eu não, a OMS, né? Por que ela usa essa nomenclatura usuário habitual? É aquele que faz uso frequente de uma ou mais substâncias, né? Drogas, de modo controlado, mas onde já começa a se perceber prejuízos nas relações familiares, sociais, profissionais, da vida de uma maneira geral. Então, esse usuário já é considerado habitual. E é aquele que fala assim, eu paro quando eu quiser, eu paro quando eu tiver vontade. Você começa a perceber que não é bem assim, né? Ele já não tem tanto domínio como o experimentador ou ocasional, tá? Aqui ele já tem um comprometimento maior em conseguir, né, reduzir ou cessar esse uso da substância. E aí, a última classificação aqui da OMS, o usuário considerado dependente. O que é um dependente? Então, é aquele que faz uso frequente ou abuso, né, de uma ou mais drogas, com prejuízos da saúde física, mental, com ruptura, inclusive, de vínculos sociais, familiares e profissionais. Tá? Então, aí você percebe que o grau de comprometimento desse sujeito já está bastante grande. Tá? Então, a OMS traz essa classificação para a gente entender um pouco melhor. Combinado? Como eu disse para vocês, a classificação
de nomenclaturas importantes para nós aqui. Tolerância. O conceito de intolerância. O que é intolerância? É a diminuição gradual do efeito de uma droga depois da administração repetida, o que obriga a aumentar a dose para obter o efeito inicial. Então, quando eu falo que um sujeito desenvolveu tolerância de uma determinada droga, eu quero dizer que o efeito que aquela droga tinha no organismo já diminuiu e ele precisa então de uma dose maior para alcançar o mesmo efeito, tá? Então, isso a gente chama de tolerância. Combinado? Dependência física, psíquica ou social. O que é isso? É uma síndrome. Então, quando eu falo dependência, eu quero que vocês lembrem disso. Dependência está relacionada a uma síndrome, quer dizer, um conjunto, tá? Quando eu falo síndrome, eu falo de um conjunto de sinais e sintomas, caracterizada por um esquema de comportamento no qual se estabelece uma grande prioridade para o uso de uma ou várias substâncias psicoativas determinadas frente a outros comportamentos considerados habitualmente como mais importantes. Então, eu digo que uma pessoa tem uma dependência, seja ela física, psíquica ou social, quando esse sujeito desenvolve um esquema de comportamento que estabelece como prioridade o uso daquela substância em detrimento de outros comportamentos que ele tinha, como, por exemplo, trabalho, estudo, relações familiares, relações afetivas. Elas deixam de ser prioridades e o uso da substância ganha um status de prioridade na vida dela. Combinado? Então, essa definição é importante para nós aqui, tá? E para fechar esse nosso primeiro encontro, o que é que eu estou chamando de síndrome de abstinência? A abstinência, eu quero que vocês entendam, né, que tem a ver com ruptura, tá? Então, a ruptura do uso da substância, ela causa uma síndrome de abstinência, onde a grande característica é a fissura, o desejo incontrolável de fazer o uso de determinada substância, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês. Síndrome de abstinência se caracteriza por uma série de sintomas físicos e psíquicos de gravidade e perfil variáveis que aparecem quando se suprime a administração de uma droga. Queridos, existem substâncias que causam uma síndrome de abstinência bastante grave. Sabiam disso? Vocês podem me perguntar aí, Adriana, qual é a droga ou a substância psicoativa que causa maior dano quando é suprimida, né? Qual é a substância que pode causar maior impacto no organismo quando suprimido? Que tal a gente estudar um pouco sobre isso? Acompanhe as nossas aulas, a gente vai conversando sobre isso. Combinado? Foi um prazer estar com vocês e eu espero que a gente possa estar aqui mais vezes no INDEP juntinhos para conversar mais sobre drogas. Combinado? Então, até a próxima e eu espero por vocês. Um abraço!